Evangelho de Jesus narrado por Dr. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir comigo essa palavra no 3? 1, 2, 3. Porque para Deus... Pode se assentar em nome de Jesus. Esse na terra, o período que Jesus ele passa na terra é o período que ele vem para resgatar a comunhão com o Pai e a humanidade. Porque se olhamos o livro de Romanos, a Bíblia diz no livro de Romanos que nós, homens, temos inimizade com Deus. Deus está irritado com a humanidade. Para que Deus pudesse sanar essa dívida com a humanidade, ou a humanidade sanar a dívida com Deus, era necessário que o Filho do Homem, Jesus Cristo, deixasse o seu trono de glória, descesse da terra e restabelecesse a ordem. Esse é o período de Jesus, período com mais exatidão. Mas quando nós vemos o período do Espírito Santo, que ele percorre até os dias de hoje, é um dos períodos mais longos e o período gostoso, que é o período do Espírito Santo. Quando eu começo a ler esse versículo, todo o versículo, capítulo 1, eu vejo que quando Deus aparece para Zacarias, e Deus fala para Zacarias que ele seria pai, ele vê uma grande impossibilidade dele ser pai, porque além dele ser velho e a sua esposa ser velha, a Bíblia diz que Isabel era estéril. Como que pode ser dois velhos e estéril gerar? Mas nós vemos o agir de Deus, porque quando Deus disse que vai acontecer, as coisas acontecem. Eu nunca vi na história da Bíblia Deus dizendo algo e ele voltar atrás da sua palavra. Eu nunca vi. Eu nunca vi em toda a história da Bíblia Deus dizendo algo e Deus se frustrar com aquilo que Deus fez ou com aquilo que Deus disse. Nunca vi. Porque quando Deus ele fala, a Bíblia diz que a única coisa que está acima de Deus é a sua própria palavra. E eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa noite. Não sei quanto tempo você está vivendo debaixo de uma promessa. Não sei qual é o tempo que você está debaixo de uma promessa. Mas aquilo que Deus falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele ainda se está sentado sobre o trono dos tronos. Ele ainda é o rei dos reis. Ele ainda é o Senhor dos senhores. Eu vou dizer até você entender. Ele ainda é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o que conhece todas as nações e rege as nações com vara de ferro. É aquele que vem buscar a sua igreja e renovar um povo para ir em encontro do Deus Pai, como foi cantado aqui nessa noite. Logo mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Ele ainda é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Ele ainda é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E é o seu Deus que está aqui nessa noite. Ele ainda é o Deus dos seus pais, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Ele ainda é o Deus do seu filho. Se ele está aqui nessa noite, ele está com a igreja lá no Japão, do outro lado do mundo. Ele ainda é Deus de promessa. E a promessa do Pai não cai por terra. Se ele prometeu, fica tranquilo, porque ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, porque para Ele nada é impossível. Quando eu olho essa palavra, para Deus nada é impossível. Além dessa impossibilidade, a impossibilidade de Isabel não poder ser mãe, nós vamos viajar no tempo. Um dia Deus chama Moisés, homem que saiu do Egito e foi para junto andar pelas terras. E quando Deus olha para ele, ele estava apacentando as ovelhas, estava lá no pasto. E ele tem um encontro com Deus lá no monte. E Deus diz assim: Moisés, eu preciso que você volte para o Egito. Mas para quê? Eu preciso resgatar um povo do Egito. Como resgatar um povo do Egito, Deus? Como é que nós vamos tirar aquele povo do Egito? Não, vai lá porque eu sou o Senhor. Se nós olhássemos a história, um dia eu estava estudando um pouco a história de Moisés. Moisés foi um homem muito sábio dentro do Egito. Ele conheceu todos os deuses do Egito. Por isso que quando Deus aparece para Moisés lá no monte, ele vai aparecer para Moisés como fogo. Por quê? Moisés conhecia o Deus do fogo, mas não conhecia na verdade quem era o fogo através de Deus. Moisés olhava para o sol e ele via o Deus Ra no sol. Mas Deus se revela para Moisés no meio do mato, numa fornalha, no meio do mato, no meio de uma sassa, que a sassa pegava fogo e não se consumia.
Moisés ficou imaginando, que é que pode isso? É que Moisés só podia ver o sol acima, mas daqui a pouco Moisés consegue ver o sol perto dele. Isso significa que o Deus dos deuses estava com Moisés. E quando Deus fala para Moisés, vai. Aí ele diz, Senhor, o que eu vou dizer para o povo quando eu chegar lá? Diz para eles assim, eu sou o que sou, me enviou a vós. Eu fico imaginando como é que Moisés ele interpretou isso, pastor. Porque se Deus falasse para Moisés e Moisés perguntasse para Deus, quem é o Senhor? Moisés estaria até hoje escutando, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que começa, eu sou o que termino, eu sou o que dá vida, eu sou o que tiro a vida, eu sou o que abre porta, eu sou o que fecha a porta, eu sou o que vem, eu sou o que vai, eu sou o que dá a providência, eu sou o que dá vida à existência, eu sou aquele que traga à existência aquilo que nunca existiu, eu sou aquele que você nem imagina que eu sou o que me apresento no meio do fogo. Senhor, nós vamos tirar o povo do Egito, o povo vai ter que passar no meio do deserto, pode ficar tranquilo, porque eu também sou a nuvem no meio do deserto, quando o sol estiver escaldante. Mas Senhor, quando o povo estiver de noite no deserto, quando o sol de dia é escaldante demais, tudo bem, o Senhor vai ser a nuvem, mas à noite vem uma brisa muito forte, é frio demais, como é que nós vamos sobreviver? Pode ficar tranquilo, porque eu também sou coluna de fogo no meio do deserto. O que mais o Senhor é? Eu sou o cajado que vai fazer a água abrir no meio do povo, no meio para o povo passar em terra seca. Que mais o Senhor é? Eu sou a carruagem de fogo que vai vir buscar Elias. Eu sou o que sou. Sabe o que Deus está mandando dizer? Que Ele é o que é e está aqui nessa noite. Antes que a eternidade existisse, ainda Ele é Deus. A eternidade vai deixar de existir, Ele vai continuar sendo Deus. Os reinos do mundo passam, Acabe já foi, Isaac já foi, todos os reis da terra já foi, mas o Senhor do Senhor, Ele ainda é Deus. Nada foge do seu controle, fica tranquilo. Nada foge do seu controle. Todas as nações são consideradas como um pingo de balde d'água na mão de Deus. Para entender esse poder de Deus, porque para Deus nada é impossível. Eu fui viajar um pouquinho em 1 Reis, capítulo de número 17. E quando eu começo a viajar, eu lembro de um tisbita que aparece do nada. Quando a crise está querendo começar, ele aparece do nada. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus é o Deus de crise e também é o Deus de bonança. Agora olha para cá que eu vou explicar isso aqui para você. Porque quando Israel estava achando que está tudo bem, porque Israel é nação, povo eleito, nação querida, pastor Odete, é um povinho de Deus. Só que Israel começou a andar por outros lados. Israel começou a olhar para a nação e dizer assim: eu acho que Deus nos esqueceu. Ó, vamos ver se nós vamos contar a história de alguém aqui hoje, ou até mesmo de algumas pessoas, né? Mas eu acho que Deus nos esqueceu, porque nós vimos profetas, nós tínhamos sacerdotes, mas com o passar do tempo as coisas vão se modernizando. As igrejas já não é mais a mesma. Nas congregações, os hinos da harpa estão tirando os hinos da harpa e trazendo uns hinos que não são cristocêntricos para a igreja. Israel está vivendo no comodismo. E quando é um perigo quando a igreja começa a viver no comodismo, é um perigo. Porque quando a igreja começa a viver no comodismo, aparece quem para governar a igreja? Acabe e Jezabel. E quando Acabe e Jezabel entra em Israel, entra na congregação, entra numa sede, e Acabe e Jezabel, a Bíblia diz que Acabe era mais terrível dos reis. Ele foi mais terrível que o seu pai Orim. Jezabel, a mais perversa das mulheres, e com ela vinha o espírito da pombagira, o espírito da idolatria. E quando ela entra em Israel, a primeira coisa que ela faz, ela diz assim para o povo: olha, a partir de hoje os hinos não vão ser mais tocados como era. Meu Deus, parece que estamos repetindo a história. Calma que o Deus do impossível vai agir daqui a pouco. Agora os hinos de Israel não precisam ser mais cantados como era. Harpas, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Nós vamos modernizar esse negócio. Nós vamos botar umas luzes de fumaça para tentar atrair as massas, porque Acabe e Jezabel quer atrair as massas. Meu Deus, Acabe e Jezabel, a pretensão de Acabe e Jezabel é estar com a casa cheia, não com um povo com o coração contrito e quebrado como está aqui nessa noite, não. A intenção de Jezabel é estar com a casa cheia. A primeira coisa que Acabe e Jezabel
Jezabel, eles começam a fazer é colocar tudo quanto é porcaria para o povo comer, e o povo começa a encher a barriga daquilo que não presta. Mas calma, porque Deus está levantando um Elias, o tisbita. Não veio do nada, não veio de lugar nenhum. A Bíblia não conta muita história dele, mas ele aparece no cenário. Ele aparece, Mansueli, no cenário para tentar para acabar com a banca de Satanás e acabar com o bigode do diabo. Aí ele vem, Elias vem calmo. Elias, ele olha para Acabe e diz: Acabe, quem governa esse povo é o Senhor, Acabe. Quem governa a igreja de Israel, a congregação dos santos, ainda é o Senhor, Acabe. Mas eu tenho uma palavra para você, Acabe. Sobre a minha palavra não chove, e nem tem orvalho para regar a terra. Não tem chuva, porque você está prevaricando contra Deus. Aquilo que era adoração, você tirou de adoração. Aquilo que era oração, irmãos, percebe que nós estamos vivendo quase um tempo desses na igreja. Estamos vivendo praticamente os tempos de Acabe e Jezabel, porque oração, tiraram as orações e os louvores da harpa. Já não ora mais aqueles minutos. Eu lembro, irmão, eu sou criança, pequeno, eu sou crente de velho. Eu lembro quando chegava na igreja, era 20, meia hora de oração de joelho. E ai da gente se levantasse antes, criança, joelho dobrado, e se levantasse a mãe dava um cascudo, um beliscão. É para orar na igreja. Ai, eu sou daquele tempo que a gente corria na igreja. O obreiro que estava na porta, ele já olhava de cara feia, a gente voltava a sentar. Mas a gente estamos vivendo um tempo de Acabe e Jezabel na igreja. Um tempo que ninguém mais acredita na promessa. Pastor, que promessa é essa? A promessa que Deus levaria o seu povo para morar na glória. É por isso que tem gente vivendo lá, vão ter na igreja, e vivendo do jeito que quer. Mas Deus está dizendo: a minha igreja ainda é a minha igreja. Ele é pastor da igreja, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, e Ele vai restabelecer a ordem. Olhe para cá, as horas já estão indo embora. A hora não é inimiga, a hora é amiga, porque nos leva mais perto de Deus. Preste atenção, já vou terminar. Eu não gosto de fugir do tema, eu estou no tema, fica tranquilo. E quando Acabe, ele ouve aquela